Olá, deixe-me compartilhar com você essa reflexão. Havia um rei em Israel chamado Acabe. Acabe era casado com uma mulher chamada Jezabel. E nos subúrbios de sua propriedade havia um pequeno lote, uma pequena terra, que Nabote havia ganho por herança. Estava na sua família por muitas gerações. Um certo dia, Acabe acabou que se interessando por aquela propriedade. Chegou para Nabote e disse: vende a tua terra ou troca, para que eu possa fazer um jardim, já que é nas proximidades do meu palácio, eu possa construir um jardim do meu interesse. Mas Nabote, diante do contexto da sua história, ele disse: ó rei, eu não posso vender, eu não posso trocar, porque esta terra é propriedade que passa-se de geração em geração e está a minha família há muito tempo. E seria uma desonra fazer tal coisa. E eu estaria indo até mesmo contra a vontade de Deus. E isso desagradou muito a Acabe. Acabe, apesar de já ter muito, apesar de ser rei, de ter um palácio, de ter todos ali à sua disposição como súditos, Acabe saiu insatisfeito, saiu indignado, angustiado, foi para casa, deitou-se virado para a parede e não comeu nem bebeu. Sua esposa, então, vendo aquela situação, chega para ele e questiona: o que aconteceu com você? Por que você está angustiado de tal forma? Por que tamanha indignação? Acabe responde para ela: eu tentei fazer negócio com Nabote por aquela propriedade que fica lá nos subúrbios, para que eu pudesse fazer um jardim, mas ele negou. Ele disse que não iria vender. Por isso e por isso. Então remeteu toda aquela situação, contou o que havia acontecido e Jezabel ficou furiosa, ficou ainda mais indignada do que o próprio Acabe e questionou: e por acaso você não é o rei? E por acaso não é tu o rei? Por que tu não fez alguma coisa para resolver essa situação de uma forma imediata? E Acabe não respondeu, mas Jezabel continuou: fica tranquilo, porque quem vai tomar agora as rédeas dessa situação serei eu. E começou a mandar carta para os líderes das cidades e pedindo para que a acusasse, mandasse 2 homens, 2 marginais para acusar Nabote de traição contra o próprio Deus, de ser injusto, de ter traído a confiança de Deus. E fizeram isso. Acusaram Nabote e, como dito nas cartas, ela aconselhou que os líderes não simplesmente, não somente convocassem 2 homens, 2 marginais para acusar de forma injusta a este homem, mas que também o colocasse na praça e o apedrejasse, o matasse. Como uma forma não simplesmente de punir, mas também de mostrar para os demais súditos que era aquilo que aconteceria para aqueles que se negassem a fazer algo contra a vontade do rei, que desagradasse ao rei, mesmo que fosse para agradar a Deus. E o que aconteceu? Qual é o desfecho dessa história? Nabote foi acusado injustamente. Nabote foi levado para a praça, foi apedrejado. Nabote foi morto. Seu sangue correu pela praça. Seu sangue foi derramado. Injustamente seu sangue foi derramado. E agora ela, feliz, leva ao conhecimento de Acabe o que havia ocorrido e que todos os seus feitos haviam sido bem-sucedidos. Ela havia destruído uma vida, ela havia conquistado uma terra e havia dado a oportunidade para que Acabe viesse a se tornar proprietário de uma terra que outrora não lhe pertencia. E Acabe, feliz, desce até aquelas terras que conquista esta ele havia adquirido com a ajuda e o auxílio de sua esposa. Mas Deus, que é justo, que é bom e que vê todas as coisas, fala com Elias, um profeta, e diz: vá lá e diga para Acabe, diga para Jezabel que eu vi.
Eu vi quando eles tocaram em uma vida inocente. Eu vi quando eles derramaram sangue inocente. Eu vi quando um homem se levantou para cumprir a minha vontade e disse, não, eu não farei isto, porque isso é desagradável a Deus. Não, eu não venderei, eu não trocarei, porque eu estou honrando a Deus e também aos meus antepassados. Essa terra ela vai permanecer com a minha família enquanto eu viver. E Elias desceu para dizer a Acabe e a Jezabel, semelhantemente ao sangue que foi derramado de forma injusta, o teu também será derramado. Os cães hão de lamber o sangue que será derramado, mas agora de forma justa, porque tu tens nas tuas mãos a culpa do derramamento de sangue de Nabote. Cairá também o teu sobre a face da terra, escorrerá também o teu sobre as ruas da praça, e os cães hão de lamber. Eu vi quando tu acusaste alguém injustamente. Eu vi quando tu tomou uma dor que não era tua e agiu de uma forma imprudente contra a vida de alguém. E assim ocorreu. Jezabel teve uma morte drástica. Jezabel teve também o seu sangue derramado e os cães, assim como havia sido dito em profecia, lamberam o seu sangue enquanto escorria pela praça. Com isto, a reflexão é esta. Nós temos que parar para prestar atenção em quem estamos dando ouvido, a quem estamos dando ouvido, melhor dizendo. Nós temos que parar para prestar atenção em quais palavras estão adentrando os nossos ouvidos e a quais pessoas nós estamos dando devida atenção acerca das diversas situações que ocorrem nas nossas vidas. Talvez situações só se agravam porque estamos tomando as rédeas ou estamos tomando atitudes que talvez nós nunca iríamos agir ou reagir daquela forma se fosse por nós mesmos. Mas quando ouvimos algumas outras pessoas que talvez tenham uma maldade em seus corações, acabam que agindo injustamente e nos impulsionando também a agir injustamente, colocando raízes em nossos corações que não existiam ali. Porque até então Acabe estava indignado, estava entristecido, aborrecido, mas ele não havia pensado em matar Nabote. E alguém foi e levou essa ideia para ele, inflamou essa ideia no coração dele, acendeu essa ideia no coração dele. E nós temos que parar para refletir. Nós temos que prestar muita atenção em quais são as nossas atitudes, quais são os nossos posicionamentos. E se talvez agiríamos daquela forma se alguém não nos tivesse chegado e dito, impulsionado alguma coisa, colocado algo na nossa mente e no nosso coração para que a gente agisse de uma maneira errônea, de uma maneira injusta. Somos humanos, somos pecadores, somos carne. Mas temos que tomar muito cuidado também com quais atitudes nós estamos tomando, com quais ações nós estamos tomando. Agir injustamente vai trazer grandes consequências sobre as nossas vidas, inclusive condenação e maldição para nós, para os nossos. A gente tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo com o nosso comportamento. Certo é que não iremos agir 100% das vezes com 100% de bondade. Ou teremos em 100% das vezes 100% de comunicação eficaz, ou positiva, ou agradável. Mas o quão máximo pudermos alcançar, é isso que nós devemos buscar. É isso que nós devemos fazer. São essas atitudes que nós devemos tomar. Agradar ao Senhor deve estar em primeiro lugar. Agradar ao Senhor e à vontade de Deus deve estar até mesmo acima das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos. Apesar de que em alguns momentos a gente se sinta indignado com as situações que ocorrem em nossa volta, se sinta injustiçado, angustiado, e talvez o desejo de virar as costas para a parede, virar o rosto para a parede, não comer e não beber, possa acontecer nas nossas vidas, mas isso não nos dá o direito
de agir de forma injusta, não nos dá o direito de agir de forma imprudente ao ponto de prejudicar uma pessoa que agiu de forma correta, a ponto de prejudicar alguém que é inocente. Não devemos, não podemos agir de tal forma. Isso, além de ser desagradável a Deus trará maldição sobre as nossas vidas. Isso, além de ser abominável ao Senhor, trará sobre as nossas vidas consequências terríveis, que não simplesmente irá abalar o nosso ser, mas também aqueles que estão em nossa volta. Atitudes pensadas e sensatas nos fará crescer e conquistar muito além daquilo que aparentemente e momentaneamente achamos que seja o máximo ou que seja o melhor para as nossas vidas. Talvez olhemos e vejamos uma terra boa nas proximidades do nosso palácio e o nosso desejo seja: quero comprar, eu quero trocar para que eu possa acrescentar aquilo que eu já possuo. Mas agir injustamente não nos trará benefícios nenhum. Trará consequências como esta, destrutivas. Talvez esperar em Deus e pedir ao Senhor para que Ele nos oriente, talvez não, com certeza, esperar em Deus e pedir para que Ele nos oriente com as nossas decisões, para com as nossas escolhas, nos trará, sim, benefícios muito mais proveitosos, grandiosos, e que trará justiça e honra para as nossas vidas. Não haverá sangue derramado como culpa das nossas mãos, mas haverá construções anexadas, tanto territorialmente falando, fisicamente falando, quanto também espiritualmente falando. A nossa intenção deve sempre ser agradar aos céus. O mais Ele fará nas nossas vidas. O mais Ele sempre fará nas nossas vidas. Que as nossas atitudes sejam estas, boas e agradáveis. Mesmo quando muitas das vezes venha a nos aborrecer. Sejamos verdadeiros, prudentes, corretos. Que andemos com o perdão, que andemos com a verdade, porque muitas das vezes a gente só entende que é constrangimento, que é aborrecimento quando outra pessoa nos diz. Quando outra pessoa abre a boca e diz: isso aí está te aborrecendo, isso daí está te deixando inquieto porque tu não age de tal forma. Impulsionado pelo que os outros dizem, agimos de forma equivocada e mais tarde iremos colher os frutos daquilo que plantamos. E isto é prejuízo. Que Deus nos dê sabedoria em Cristo Jesus para que possamos tomar escolhas, fazer escolhas boas, tomar decisões boas, agradáveis. Que possamos esperar no Senhor. Que possamos saber para quem e com quem estamos abrindo nosso coração. Estamos expondo as nossas angústias e inquietações, para que não haja inflamação do nosso ego, do nosso eu, e para que a gente não possa vir a sofrer futuramente. Que Deus te abençoe.